Amém, irmãos. Glória a Deus. Graça e paz aí que o Senhor traga sobre si, sobre cada um de vocês. A paz que excede todo o conhecimento, a paz que nos leva a um outro nível, né? Deus possa o abençoar aí com a paz dele, abençoar a tua casa. Chegamos mais um dia aí dos nossos estudos bíblicos. Chegamos hoje ao 28º dia, 365 dias com Deus, descomplicando a leitura bíblica. Esse aqui foi o nome a qual o Senhor deu para esse projeto. E aqui nós estamos todos os dias fazendo uma leitura e também comentando, estudando alguns detalhes acerca do que a palavra de Deus tem para nos trazer. Nós já vimos aí grandes revelações, nós já vimos aí grandes coisas que o Senhor tem liberado em nosso meio, grandes coisas que o Senhor tem feito, grandes instruções, grandes ensinamentos que o Senhor já tem dado aqui até nós, revelações poderosas acerca da palavra do Senhor. Eu creio que ainda há muito de Deus, ainda há muito do Senhor a ser liberado, há muito a ser derramado ainda da parte do Senhor. Normalmente nós lemos 3 capítulos por dia, alguns dias específicos, alguns dias esporádicos nós fazemos a leitura de 4. Hoje é um dia desses, nós vamos fazer a leitura de 4 capítulos. Nós estamos já em Êxodo, nós vamos começar hoje Êxodo capítulo 38, e nós vamos encerrar esse vídeo aqui de hoje iniciando o livro de Levítico. Então nós vamos encerrar hoje o segundo livro da Bíblia. Glória a Deus por isso. Nós vamos encerrar aqui, fazer essa leitura, concluir o livro de Êxodo. Nós vimos no vídeo de ontem, né, na leitura de ontem, nós vimos aí que Moisés ele desce do monte, ele volta do monte, ele pega ali o povo fazendo aquele sacrifício a outros deuses. Existe ali uma frustração, existe ali a própria ira, o julgamento do Senhor sobre ele. Moisés se levanta como intercessor. Deus perdoa aquele pecado, Deus desiste de destruí-los. E aí então o Moisés ali que tinha recebido no monte as instruções sobre como construir esse tabernáculo, agora ele traz essas direções ao povo, ele traz ao povo as direções que Deus deu a ele, tá? Então nós vimos aqui ontem, na leitura de ontem, nós estávamos fazendo um remember daquilo que Moisés recebeu de Deus lá no monte. Agora ele está contando para o povo. Nós vamos ter ainda nesse finalzinho do livro de Êxodo a continuação disso, a continuação acerca das últimas instruções que Deus então deu sobre ele. Antes de entrar mais profundo na palavra, eu sempre gosto de orar antes de ler a Bíblia, eu sempre gosto de orar antes de fazer estudos acerca da Bíblia por um motivo. A Bíblia por si só, na leitura do homem, uma leitura humana, ela já seria extremamente intensa e rica de detalhes. Mas eu creio que a palavra de Deus é viva. Então sempre que eu busco algo vivo, sempre que eu busco algo novo da parte do Senhor, eu gosto de clamar pela presença dele. Por que você ora sempre antes de ler, Michel? Por que você sempre ora aqui quando está começando a leitura nos vídeos? Para que Deus venha se manifestar. Esse é o único motivo. Para que Deus venha falar com você, para que Deus venha liberar não só o que nós estamos lendo, mas para que Deus traga um entendimento. Então, por um momento, feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, te agradeço por esse dia, te agradeço pela tua graça, pela tua misericórdia sobre nós, pelo teu poder, Pai, pela tua palavra que ainda nos dias atuais, Pai, e cada vez mais se torna tão viva, tão poderosa. A tua palavra é o que nos transforma, a tua palavra é o que nos constrange, a tua palavra é o que nos instrui a prosseguir, é o que nos instrui a caminhar. A tua palavra, Senhor, é o que nos dá a direção, Senhor. Então, em nome de Jesus, eu te peço agora, Pai, vem com teu Espírito Santo, Pai. Todos aqueles que virem esse vídeo, todos aqueles que tiverem acesso a esse material, sejam tocados pelo agir, pelo poder da tua glória, sejam tocados pela manifestação do teu poder, sejam manifestados, Pai, o teu desejo e a tua vontade sobre a vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus, transforma a nossa mente, transforma as nossas atitudes, transforma o nosso caminhar, Pai. Transforma a nossa chamada em nome de Jesus, Pai. Marca, Senhor, a nossa vida através da tua palavra. Esse é o nosso desejo. Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui. Vem fazer o teu querer. Vem com a tua glória em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus é maravilhoso.
a sua palavra é viva. Nós vimos então, já entrando aqui na palavra, nós vimos então que Moisés ele estava trazendo direções ao povo. Ele estava passando ao povo tudo que Deus estava ali derramando para ele. Deus fez uma planta, é como se Deus tivesse feito uma planta para ele. Deus tivesse ali conduzido ele para agora construir esse tabernáculo, essa obra tão incrível e tão cheia de detalhes. Nós vimos ontem ele falando acerca de alguns objetos que vai ter nesse tabernáculo. Talvez o principal deles é a Arca da Aliança. Deus escolheu duas pessoas específicas, um artesão específico, alguém ali para ensinar o povo, ou seja, alguém que foi, a Bíblia relata que essa pessoa, que é Bezalel, o artesão, ele foi cheio do Espírito Santo. Deus encheu do Espírito Santo para que ele fizesse essa obra. Algumas pessoas podem pensar, poxa, mas ele precisa ser cheio do Espírito Santo para fazer essa obra? Sim, porque ele estava fazendo uma obra de Deus, uma obra para Deus. Ele não poderia, por mais que ele já tivesse feito outros artefatos, por mais que durante a vida dele, durante a carreira dele, como artesão, ele já tivesse feito outros objetos, ele estava fazendo algo do Senhor, algo pro Senhor. Imagina a honra, imagina a glória, imagina o poder que foi para esse homem construir a Arca de Deus. A arca a qual representava a própria presença de Deus, a arca que venceu guerras, essa arca aqui que pela sua presença por si só destruiu inimigos, destruiu ídolos. Nós vamos ver o quanto essa arca é poderosa. Então você imagina se esse homem não fosse capacitado pelo Espírito Santo para conduzir, para construir uma obra tão importante assim. E muitas vezes Deus ele vai nos encher para fazer obras que talvez você já tenha feito algo parecido. Deus vai te encher do Espírito Santo, talvez para falar com uma outra pessoa. E quantas pessoas você não já falou? Talvez Deus vá te encher do Espírito Santo para, sei lá, ouvir uma pessoa e poder através disso dar um conselho. E aí você pode falar, cara, eu já ouvi muitas pessoas, eu já aconselhei muitas pessoas. Mas a diferença é que quando Deus vem, Deus te prepara para aquilo, e quando Deus te enche do Espírito Santo, as coisas fluem de uma maneira diferente. E aqui esse é o princípio que está sendo demonstrado. Então Deus o enche do Espírito Santo, Deus enche ele do Espírito Santo, e ele constrói essas boas obras. Então, capítulo 38, ele vai continuar dando instruções acerca disso. Ele vai falar aqui acerca do altar dos holocaustos. Então, ele vai começar falando acerca desse altar, de como ele deve ser construído. A pia, ela vai ser feita de cobre. Ele diz lá no versículo 8, olha o que ele diz. Olha o que ele diz no versículo 8. Fez a bacia de bronze e a sua base com os espelhos das mulheres que serviam a entrada da tenda do encontro. Depois ele vai continuar falando acerca do pátio. Fez também o pátio, lá do sul tinha 45 metros. Ele vai começar a dar os detalhes. Eu quero lembrar vocês que tudo isso aqui a gente já leu em capítulos anteriores. Ele já falou aqui acerca disso tudo em outros capítulos. Ele está simplesmente fazendo aqui uma lembrança, tá? Ele vai falando acerca da construção do pátio. Ele dá o peso exato que tudo isso tem que acontecer, ele dá as medidas exatas, ele traz aqui a obra perfeita. Ele só pede que aquelas pessoas venham a executá-la. Não há nada de novo, não há nada que eles venham modificar, não há nada que eles vão dar algum toque a mais, nada. Eles simplesmente vão cumprir uma ordem que Deus dá ali sobre eles. O versículo 26 vai dizer o seguinte, ele vai falar acerca do peso. Ele vai falar acerca do peso e da quantidade de prata, tá? A quantidade de prata, então, que foi doada para a construção desse tabernáculo, ela tinha ali recolhida, cada um dos homens há cerca de 20 anos, que foi essa instrução que ele deu, homens há cerca de 20 anos, de 20 anos para frente, eles já vão fazer essas doações. Então, nós temos a ideia aqui de um total de 603.550 indivíduos que foi estipulado por uma beca, ou seja, meio ciclo por cabeça. Consegue fazer essa conta? 603.550 homens ali, essa quantidade, imagina então o povo, a quantidade de pessoas que tinham ali. E aí cada um desses homens, foi estipulado ali uma beca, ou seja, meio ciclo. Esses números aqui,
esse número de pessoas, ou seja, eles correspondem a estimativas que nós vamos ver lá em Números capítulo 1, por exemplo, quando eles fazem um recenseamento. Ah, da onde você tira esses números? De onde vieram esses dados e tal? Lá na frente, em Números capítulo 1, nós vamos ver que vai haver um recenseamento, ou seja, eles vão contar acerca do povo de Israel, eles vão ver ali como esse povo está lidando, como cresceu, quantas pessoas são, e aí você tira uma base do que eles eram. Tá? Então, isso aqui serve para que a gente veja a grandiosidade do povo, quantas pessoas eram, quão próspero era esse povo. Tá? E aí nós vamos terminar o capítulo 38 falando acerca do altar, né? Acerca então do altar, ou seja, ele utilizou para fazer as bases da entrada da tenda, as bases do pátio ao redor de sua entrada e todas as estacas do tabernáculo ao redor. Eles continuam falando ali do material. Versículo 39, capítulo 39, perdão, nós vamos falar também acerca das vestes sacerdotais. Nós já tínhamos falado dela lá atrás, nós vamos continuar falando aqui, mas ele vai falar agora acerca das vestes sacerdotais, ele vai falar acerca do colete, ele vai falar acerca do peitoral, tá? Ele vai dar as instruções que nós já falamos lá atrás. Então, essa passagem aqui, esse texto aqui, é muito interessante para a gente ver em riqueza de detalhes. Eu até separei ontem, até mostrei ontem num vídeo, deixa eu achar aqui de novo a imagem. A imagem do colete sacerdotal, ou seja, a imagem do sacerdote. Eu não sei se dá para ver perfeitamente aí. Olha que legal. Nós vemos aqui a imagem de como eram realmente as vestes sacerdotais. Aqui nós estamos vendo um sacerdote, tá? Que nós estamos vendo aqui a figura do sumo sacerdote. Ele era responsável por todo esse serviço do templo, ele era responsável pela manutenção, ele que acendia as luzes aqui. Nós vimos aqui nessa imagem ele acendendo as luzes no candelabro. Então, essas vestes aqui, elas foram feitas manualmente também, um trabalho extremamente delicado, mas amando e seguindo os padrões que Deus estabeleceu para eles, tá? Então, o capítulo 39, ele vai falando acerca da veste que ele tinha por baixo, como ela era construída, de que tipo de tecido. Depois ele fala acerca do colete sacerdotal. E aí nós temos aqui alguns detalhes interessantes, né? Nós vimos que no colete havia aqui pedras, né, sobre ele, haviam aqui as pedras importantes. Essas pedras traziam o nome das 12 tribos de Israel. Ele trazia sobre o peito, né, ele trazia ali o éfode, ele trazia várias coisas ali para remeter algumas coisas interessantes, para que ele sempre tivesse sobre o seu coração o sacerdócio das tribos de Israel, para que ele sempre tivesse ali sobre o seu coração a linhagem de Deus sobre aquele povo, a responsabilidade que ele tinha de conduzir esse povo, para que ele trouxesse ali sobre o seu coração a história do povo de Deus. Então era uma grande responsabilidade. Uma outra coisa interessante aqui é que Deus ele escolhe Arão, né, como seu sumo sacerdote, os filhos de Arão como seus sacerdotes. Do versículo 2 ao 7, ele vai falando acerca disso, tá? Acerca dessa linhagem. Ele detalha aqui a confecção do éfode de Arão, ou seja, Deus vai dando claras instruções. Haviam 2 pedras, né? Nós falamos lá atrás, da primeira vez que Deus dá essa direção a Moisés, nós falamos até acerca do Urim e do Tumim, ou seja, 2 pedras ali importantes que quando uma situação mais delicada, que eles chegavam a Deus buscando uma resposta, Deus manifestava a sua resposta através também dessas pedras. Era como se fosse um sim ou um não. Então, cara, era uma riqueza de detalhes assim incrível o que Deus resolveu estabelecer com esse povo, o que Deus resolveu construir nessa relação com eles, tá? É algo incrível. Nós vamos ver também acerca das condições do trabalho. O versículo 32 em diante, ele fala que assim, quando foi encerrada toda a obra do tabernáculo, a tenda do encontro, os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então trouxeram o tabernáculo a Moisés, a tenda e todos os seus utensílios, os ganchos, molduras, os travessões, a cobertura de pele, a arca da aliança, o candelabro,
o altar de bronze, ou seja, tudo eles foram levando, as vestes, né? E versículo 41 diz: e as vestes litúrgicas para ministrar no lugar santo, tanto as vestes sagradas para Arão, quanto se servissem como sacerdote. Versículo 42, ele diz assim: os israelitas fizeram todo o trabalho conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés, e Moisés inspecionou a obra e viu que tinham feito tudo como o Senhor tinha ordenado. Então Moisés os abençoa, eles concluíram essa obra, eles terminaram, fizeram exatamente tudo como o Senhor ordenou. Isso aqui mostra também, traz aqui também o princípio da restauração deles, porque Deus queria os destruir pelo pecado deles, pela idolatria que eles cometeram. Eles tiveram uma nova chance, eles tiveram aqui uma oportunidade de refazer tudo isso, e agora Deus está vendo eles construírem conforme as suas ordens, obedecendo, ou seja, restabeleceu o perdão sobre eles, e eles continuaram, agora estão seguindo o caminho da maneira certa. Se eles vão persistir nisso, se eles vão continuar agindo dessa forma, provavelmente não. Mas aqui já está estabelecido um princípio. Deus deu a ordem, Deus deu a direção, eles iniciaram o projeto, e a partir daqui é outra caminhada, a partir daqui é outra história, outro jeito de agir. Também a exigência de Deus sobre eles vai ser outra coisa, vai ser maior, tá? Então nós vamos entrar aqui no capítulo 40. Nós vamos entrar no capítulo 40. O tabernáculo, enfim, ele é armado. O tabernáculo, enfim, agora está erguido. Nós vamos ver aqui um breve resumo desse capítulo. Nós vamos ver aqui ordens sendo dadas para que o tabernáculo seja levantado. Todos os seus utensílios vão ser fixados nos seus lugares próprios. Nós vamos ver aqui acerca da consagração dos utensílios. Eles sejam fixados ali nos seus próprios lugares. Nós vamos ver acerca da consagração dos sacerdotes também. Nós vamos ver aqui que um cuidado ele vai ser tomado para que tudo isso seja feito da maneira que foi indicada pelo Senhor. Nada deveria estar fora do lugar, nada deveria estar de maneira diferente daquilo que o Senhor mandou. E na minha vida, na sua vida, entendendo a nossa vida como esse lugar também, como esse tabernáculo, ou seja, um lugar que Deus constrói para habitar, o que está fora do lugar, né? Muitas vezes nós pensamos aí, cara, às vezes a gente para pensar e ver o que está realmente fora do lugar. O que Deus ordena para que seja de uma forma e por algum motivo, por algum, sei lá, por algum desvio de percurso aí no caminho, as coisas podem sair do lugar. Então é tempo de colocar as coisas no lugar. É tempo de clamar a Deus para entender da parte da boca do próprio Senhor o que realmente está fora do lugar no nosso tabernáculo e poder realmente consertar. É o que o povo viveu aqui, é o que o povo está vivendo, é o que nós estamos lendo. Um povo que se dispersou da presença, se dispersou da liderança, se dispersou do seu agir ali de Deus, na ausência dessa figura que era Moisés. Nesse recuo, eles acabam indo para um lugar de segurança, eles acabam indo para um costume de segurança, ou seja, eles fazem aquilo que era comum para a vida deles, eles fazem aquilo que era confortável, eles voltam para uma zona de conforto, eles começam a fermentar ali no povo novamente a idolatria. A pessoa que deveria ser a referência deles também se envolve nisso, que é Arão. E aí eles falham, eles passam por esse problema. Agora, Deus dá uma nova chance. E agora, diante dessa nova chance, que vem o questionamento de como as coisas vão ser construídas. A partir dessa nova chance é que nós refletimos aqui o que Deus vai... como nós vamos nos colocar diante de Deus a partir dessa nova chance. Então, o tabernáculo aqui ele vai ser ouvido. Deus vai tomar posse desse tabernáculo. Isso é talvez aqui o ponto alto desse capítulo 40. É Deus se manifestando, é Deus realmente habitando. Deus ele não vai habitar em um lugar onde não está de acordo com as suas ordens, com a sua ordenança. Deus ele nos ensina aqui duas coisas muito importantes. A primeira, ele nos dá, ele nos envia para algo, ele nos comissiona a um projeto, ou a um chamado, ou qualquer coisa que seja que Deus nos envie,
ele dá totalmente as direções de que ele quer que seja feito. Deus está fazendo isso aqui. Ele está tirando um povo ele tira o povo de uma escravidão, ele coloca, ele dá uma direção para ele não fala que vocês vão para qualquer lugar. Diferente de Abraão, quando Abraão é chamado lá atrás, Deus chama ele e fala, você vai para a terra que eu vou te enviar. Ele não fala para onde vai. E Abraão simplesmente vai. Agora, aqui o povo sabe para onde vai. Aqui o povo já tinha uma promessa, ele está herdando as promessas de Abraão. Então eles já sabem que eles estão saindo do Egito e voltando para Canaã. O que eles vão fazer nesse caminho, como eles vão se portar, como eles vão conduzir essa jornada, é uma outra questão, tá? E aí eles vão sofrer as consequências disso. Mas Deus dá um projeto perfeito. Isso nós vimos aqui quando Deus dá essas ordens a Moisés acerca desse tabernáculo. Deus faz de uma maneira perfeita. Deus dá riqueza de detalhes, Deus dá riqueza de provisão, Deus dá riqueza de trabalhadores específicos e capacitados para isso. Então quando Deus nos chama, quando Deus nos entrega algo em mãos, Ele também nos dá direções perfeitas para que isso aconteça, para que isso se cumpra. E por que eu estou falando isso? Porque o maior interessado em que se cumpra os planos de Deus é o próprio Senhor. O maior interessado em que se cumpram os propósitos em nossas vidas, na vida de quem está assistindo, é o próprio Senhor. Então, Ele nos dá direções perfeitas para que isso se cumpra, para que nós possamos chegar com êxodo diante disso, tá? Diante dele, para que nós possamos atingir o propósito e para que Ele seja glorificado, para que o nome dele seja glorificado. A melhor maneira de nós glorificarmos o nome de Deus, a melhor maneira da gente pregar o nome do Senhor, evangelizar pessoas, é cumprindo com excelência o propósito e o chamado, as direções que Deus nos dá. Tá? Então aqui o tabernáculo está sendo erguido, agora o povo já fez tudo que tinha que fazer, o tabernáculo vai ser erguido, nós vamos ver uma nova fase se iniciando. Capítulo 40, o Senhor então diz a Moisés, arme o tabernáculo, a tenda do encontro, no primeiro dia do primeiro mês. Coloque nele a arca da aliança e proteja-a com véu. Traga a mesa, arrume sobre ela tudo que lhe pertence, e depois traga o candelabro e coloque as suas lâmpadas. Põe o altar de ouro para incenso e diante da arca da aliança coloque a cortina dentro da entrada do tabernáculo. Deus ele continua dando instruções perfeitas, é o que eu acabei de falar. Ele dá riqueza de detalhes. Cada coisa no seu devido lugar, cada coisa no seu devido tempo, tudo perfeito diante aos olhos de Deus. Coloque então no versículo 6 o altar dos holocaustos em frente à tenda do tabernáculo. A tenda do encontro põe a bacia entre a tenda do encontro e o altar e a encha de água. Arme ao seu redor o pátio e coloque uma cortina na entrada do pátio. Um detalhe interessante, olha o que diz o versículo 9. O versículo 9 e 11 ele vai falar após aqui. Ele organizar, ou seja, toda a mobília, todas as coisas no seu lugar. O Senhor então ele vai instruir Moisés a ungir tudo que estava no tabernáculo, a fim de que se tornasse santo. Então o que Deus faz? Primeiro Deus dá ordem acerca de cada um de nós, tá? Então vamos supor aqui que Deus pega aqui a nossa casa, ele vai falar, cara, nesse cômodo você vai pôr uma cama, aqui você vai pôr uma cômoda, aqui você vai pôr um guarda-roupa, ali você vai pôr a sua geladeira, ali você vai pôr a sua pia, uma mesa, tal, e tal, tal, tal. Então Deus vai dando essa ordem. Depois que você termina de fazer tudo isso, depois que está tudo no lugar, agora vem a presença de Deus. Então Deus não vem e enche uma casa ali que está vazia, sem sentido, para que depois você coloque as coisas da maneira que você acha que deve ser. Pelo contrário. Então Deus vem, estabelece primeiro um princípio, aí depois ele entra com a parte dele. Primeiro o natural e depois o sobrenatural. Então, Deus ele veio ali, ele falou, cara, eu quero as coisas dessa forma, você vai arrumar dessa forma, depois você vai ungir, depois você vai consagrar, depois você vai santificar. Isso se aplica não só, aqui nós estamos falando de uma casa, de um templo, de objetos físicos, mas isso se aplica a tudo que envolve ao Senhor. Se nós estamos falando acerca de um relacionamento, por exemplo, Deus estabelece princípios. Então você vai se conhecer, vocês vão se aproximar, vocês vão
Vocês vão se conhecendo, aí vocês vão casar, e aí depois disso vocês vão se tornar uma só carne, vocês vão ser abençoados com isso, vocês vão fazer assim, assim, assado, existe um processo, vocês vão, aí depois o Senhor vem, os santifica e os abençoa. Um trabalho, uma empresa, a mesma forma. Então, existem princípios, existem etapas a serem cumpridos, degraus a serem subidos, para que venha a glória de Deus. Então, unjam com óleo, versículo 9, da unção ao tabernáculo e tudo que nele há, consagre-o com tudo que ele pertence, e ele será sagrado. Depois unja o altar, versículo 10, os holocaustos e todos os seus utensílios, consagre o altar, e ele será santíssimo. Unja também a bacia com a sua base e a consagre. Aí ele traz agora o sacerdócio. Do 12 ao 15, ele vai trazer instruções para Moisés para preparar os sacerdócios para esse ofício santo. Existem aqui o princípio, ou seja, você prepara o lugar, você também prepara as pessoas. Tudo que envolve a Deus tem que ser consagrado. Tudo que envolve a Deus tem que estar debaixo de um padrão de santidade, e essa santidade não vem pelas minhas atitudes, não vem pelas suas atitudes, ela vem pela presença do Senhor. Ele estabelece o padrão e ele nos santifica, ele nos prepara, é como se ele nos desse um empurrão para a gente ir com excelência cumprir esse propósito. Olha o que ele diz aqui, versículo 12. Traga Arão, seus filhos à entrada da tenda do encontro, mande-os lavar-se, vista depois Arão com as vestes sagradas, unja-o e consagre-o para que me sirva como sacerdote. Traga os filhos dele e vista-o com túnicas, unja-os como você ungiu o pai deles, para que me sirvam também como sacerdotes. A unção deles será para um sacerdócio perpétuo, geração por geração. Geração por geração, nós vimos aí a tribo dos levitas, ou seja, da onde veio a linhagem de Arão, de onde vem a linhagem de seus filhos, ou seja, uma linhagem sacerdotal, uma linhagem preparada para viver sob o sacerdócio. Um propósito eterno, perpétuo, tá? Um propósito perpétuo para ser separados como aqueles que vão servir. Então, Moisés ele continua, ele obedece tudo isso, eles fazem tudo conforme a vontade de Deus. No versículo 20 e 21, vai dizer também, colocou também as tábuas da aliança na arca, fixou nela as varas e pôs sobre ela a sua tampa. Em seguida trouxe a arca para dentro do tabernáculo e pendurou o véu protetor, cobrindo a arca da aliança, como o Senhor tinha ordenado. Existia no tabernáculo uma separação dos ambientes. Então, existiam ali vamos colocar aqui três ambientes, tá? Assim como foi no tabernáculo de Davi, aqui também existia uma separação. A principal separação era entre o lugar santo e o lugar santíssimo. O lugar santíssimo era onde ficava a arca, um lugar onde somente o sumo sacerdote, uma vez ali ao ano, ele se apresentava naquele lugar. Por quê? Era um lugar onde a presença de Deus habitava, era um lugar onde nem, a gente vai ver aqui no final desse capítulo, depois da visitação do Senhor sobre o tabernáculo, nem Moisés entrava naquele lugar. Somente o sumo sacerdote, ou seja, somente Arão, o cara que Deus ali deu permissão para entrar naquele lugar, tinha acesso. Num momento específico, de uma forma específica, para fazer ali também um sacrifício específico. Então se colocou um véu. Esse véu ele representa uma barreira entre o homem e Deus, ou seja, somente o sacerdote, somente o sumo sacerdote teria acesso a esse lugar. Nós vemos lá no livro de Atos esse véu se rasgando através de uma visão de Pedro. Pedro, então, ele tem uma visão dos céus, ele vê um véu se rasgando, animais descendo, ele vê ali ele tem uma ministração acerca de que Deus agora restabelece a conexão com o homem, restabelece através do sacrifício de Jesus ali a conexão entre o homem, ou seja, o véu foi rasgado, eu tenho acesso livremente à presença de Deus, eu tenho acesso a esse lugar santíssimo, que é a presença de Deus. Mas naquele tempo, houve então essa separação, houve esse momento de separação, tá? Então nós chegamos aqui ao final do capítulo 40, nós estamos chegando ao final do livro de Êxodo,
com o último fato aqui, com a última manifestação gloriosa do Senhor, tá? Na vida aqui de Moisés, descritas no livro de Êxodo. Ainda nós vamos continuar falando muito acerca de Moisés, falando muito acerca da manifestação de Deus. Mas esse livro, o livro de Êxodo, termina relatando a glória do Senhor descendo sobre o tabernáculo de Israel. Olha o que diz o versículo 34. Então vamos relembrar aqui, eles ergueram o tabernáculo, agora ele está pronto, Deus mandou, eles cumpriram ali conforme Deus pediu, está cada coisa no seu lugar, tudo foi ungido, tudo está pronto, o cenário está pronto para a visitação da glória de Deus. E aí eu trago para mim e trago para você. Como você quer receber a visitação de Deus se algo estiver fora do lugar? Nós precisamos ajustar tudo, nós precisamos deixar tudo em cada devido lugar, precisamos clamar ao Senhor para que Ele nos ministre acerca do que pode ser mudado, do que pode ser melhorado, do que realmente possa estar fora, do que possa estar fora ali da vontade dEle em nossas vidas, consertarmos isso para que venha a visitação dEle, para que venha o sobrenatural. Então, o tabernáculo está pronto, a estrutura está pronta, a unção está pronta, e agora vem a visitação de Deus. Olha o que vai acontecer. Versículo 34 vai dizer que então cobriu a tenda do encontro. Então a nuvem, tá? Ele vai dizer aqui, ó. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam, só partiram no dia que ela se erguia. Então de dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo e de noite havia fogo na nuvem à vista de toda a nação de Israel em todas as suas viagens. Então de dia a nuvem estava sobre o tabernáculo e de noite havia fogo na nuvem à vista de toda a nação de Israel. Olha a manifestação de Deus, como ela é poderosa. Olha como é poderoso receber a visitação de Deus. Olha como vale a pena. Olha como vale a pena se consertar, se arrumar, colocar as coisas no lugar para que venha a visitação do Senhor sobre nossas vidas. Então, ao final dessa construção, o Senhor vem e traz a visitação da glória dele. A glória que enche o tabernáculo, ela revelou a presença de Deus, ela revela a sua importância para os israelitas, ela revela ali uma maravilhosa inspiração, respeito, de reverência. Ela mostra aqui uma presença maravilhosa, uma comunhão perfeita de Deus com esse povo. Nas palavras que nós vemos lá em João capítulo 1, né, do versículo 1 ao 18, elas são bastante apropriadas para se recordar aqui. Ou seja, na encarnação de Cristo, quando Jesus vem como homem a esse plano, quando Jesus vem como homem, né, para essa terra, a glória de Deus ela foi manifesta não em uma tenda, não em um espaço físico, não em uma construção, mas ela foi manifesta no próprio Filho, ela foi manifesta no próprio Jesus. Então, olha só, Deus aqui ele se manifesta de uma forma, ele trata o povo de uma forma e ele vai conduzindo de uma forma, mas quando vem Jesus, tudo muda, o Espírito Santo agora ele passa a atuar de uma outra forma, ele passa a agir de uma outra forma, e nos dias de hoje nós sabemos que Deus ele já não habita mais nesses templos feitos por mãos humanas. Deus ele não habita aí no templo, dentro da igreja, ele não habita dentro da, sei lá, dentro da igreja física. Ele faz de mim, ele faz de você a igreja, ele faz de mim, ele faz de você o templo habitável do Senhor. E por isso é tão importante que nós venhamos a ter esse confronto. Por isso que é tão importante que nós venhamos a ter esse momento de oração, de busca diante de Deus e falar, Senhor, o que realmente está fora do lugar? O que realmente está fora da organização que você tem para esse templo aqui, que sou eu? O que está fora o que está fora do lugar? Qual a bagunça que está no meu templo? Porque pode ser que todos os utensílios estejam aqui dentro de mim. E sim, todos os utensílios estão dentro de nós. Mas nós vimos o quanto Deus ele se preocupa na riqueza de detalhes, na organização de cada utensílio. Então cada utensílio tinha um lugar perfeito, cada utensílio dentro de nós, nas nossas emoções,
o nosso caráter, o nosso aprendizado, os nossos dons, os nossos talentos, os dons do Senhor a ser derramados sobre cada um de nós, eles precisam estar ajustados, eles precisam estar preparados, cada um no seu devido lugar, para que venha a manifestação de Deus sobre o tempo, para que venha a manifestação de Deus sobre mim, sobre você. Então nós encerramos esse capítulo, nós encerramos esse livro, né? Nós encerramos aqui o livro de Êxodo, vendo o Senhor construindo e se manifestando no templo. Nós fazemos menção a nós como o templo atual, mas nós vimos aqui Deus naquele templo fazendo uma manifestação poderosa. E nós vamos entrar no livro de Levítico e nós vamos continuar falando acerca dessa lei, nós vamos continuar falando acerca do agir de Deus nesse povo, nós vamos continuar vendo como Deus vai se manifestando durante a caminhada desse povo. Levítico, eu queria até trazer aqui alguns detalhes importantes. O autor do livro de Levítico foi Moisés. Ele é datado mais ou menos ali entre 1450 e 1410 a.C. O público-alvo dele foi para o próprio público de Israel, o povo eleito de Deus, a tribo sacerdotal de Levi, tem um foco muito específico a ele. Esse livro aqui ele vai falar muito acerca de leis, muito acerca de sacrifícios, de como fazer os sacrifícios, dos ritos ali que Deus está dando para o povo. Então esse livro ele é muito específico, ele fala muito com essa tribo sacerdotal. Ele vai nos ensinar, a ideia desse livro aqui é nos ensinar como se comportar diante do nosso Deus, como se comportar diante da santidade de Deus, de como adorá-lo, segundo os padrões aqui de santidade que vão ser estabelecidos pelo próprio Senhor. Deus já está estabelecendo princípios, Deus já está colocando aqui diretrizes para o povo, e o livro de Levítico é muito específico acerca disso. Então, no capítulo 1, nós vamos ver ele falando, então, já começando logo de cara, acerca do holocausto, acerca do sacrifício, acerca dessa oferta que era queimada, que era uma oferta que era consumida pelo Senhor. Então, olha a importância, Deus já começa esse livro na continuação dessas leis, na continuação agora ele constrói, já que o tabernáculo já está pronto, agora ele vai instruir de como ele deve seguir, de como ele deve ser conduzido, tá? Então, olha só, na tenda do encontro o Senhor chamou Moisés e ele lhe ordenou: diga o seguinte aos israelitas: quando trouxer um animal como oferta ao Senhor, seja do gado ou do rebanho de ovelhas, versículo 3, se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeitos, e ele o apresentará à entrada da tenda do encontro para que seja aceito pelo Senhor. Ou seja, lá atrás, lá no começo, desde o princípio nós vimos aqui que há um conceito para que os sacrifícios sejam feitos, tá? Deus ele não aceita qualquer oferta, Deus não se agrada de qualquer oferta, Deus não precisa que alguém venha e dê qualquer coisa para ele. Desde o começo nós sabemos que ele rejeita isso. Nós vimos esse princípio desde a história de Caim, desde a história lá de Caim e Abel. Deus ele não quer qualquer coisa, ele não precisa, ele se agrada de ofertas, ele se agrada dos sacrifícios, mas existe um padrão, existe um princípio. Então ele fala aqui acerca de receber um holocausto, uma oferta perfeita. Ele dessa forma aqui, com o holocausto, com esse sacrifício, de uma certa maneira ele já está aqui dando um prenúncio acerca do sacrifício completo, do sacrifício perfeito que vai ser consumido lá na cruz do Calvário, através de Jesus. Tá? O holocausto ele também traz a ideia de que o fiel adorador ele não deveria fazer nenhuma restrição quando se tratasse do Senhor, ou seja, ele vai dar o que ele tem de melhor, ele vai dar o que ele tem de mais valioso, ele não vai nem titubear quanto a isso, ele não vai nem pensar duas vezes, cara, é para Deus, é para o Senhor, então eu vou entregar, eu não vou reter, eu não vou pensar duas vezes, eu não vou me submeter a qualquer tipo de dúvida ao entregar o meu melhor ao Senhor. E nem sempre, quando nós falamos de oferta nos dias atuais, quando nós falamos de sacrifícios, nem sempre o melhor que nós estamos falando de dinheiro. Muitas pessoas elas têm essa restrição, muitas pessoas têm esse medo, muitas pessoas têm essa dificuldade de entender os princípios de oferta, os princípios aqui de dízimos e tal, por mexer em dinheiro, por mexer no povo, por mexer no bolso das pessoas.
Deus não precisa do meu nem do seu, nós já falamos acerca disso aqui, do seu dinheiro, nós vamos falar especificamente ainda acerca desses assuntos, mas Deus se agrada de um coração gentil, de um coração adorador, de um coração que o adora também com seus recursos, de um coração que adora também com as suas finanças. A Bíblia, ela fala muito mais de dinheiro, por exemplo, do que de amor. O próprio Jesus, quando veio a essa terra, ele falou muito mais acerca de dinheiro, acerca de ofertas, acerca de como o coração do homem se corrompe ao dinheiro, do que do próprio amor. Então nós temos que voltar os nossos olhos também para esses princípios, porque se Deus tem batido tanto nessa tecla, é porque tem algo muito poderoso a falar desse sentido. Tá? Então, no versículo 4, ele vai dizer que cada adorador, ou seja, cada um daquele que faz o oferta, cada um que faz aquele sacrifício, ele levará a própria oferta e ele vai colocar a sua mão sobre a cabeça do animal. Nós vimos que lá nos capítulos anteriores do livro de Êxodo, os animais, quando eles faziam, os sacerdotes, eles colocavam, quando eles faziam o sacrifício ali anual do povo, em prol do povo, eles colocavam ali as mãos sobre o animal, e é como se aquele animal representasse, que fosse ali sacrificado, ele representasse o sacrifício dos pecados do povo. Então ninguém podia enviar uma outra pessoa no seu lugar para oferecer sacrifícios pelos pecados dela. Eu não poderia enviar ninguém a fazer sacrifícios pelos meus pecados. Dessa mesma forma, então, nenhum indivíduo ele pode fazer com que outra pessoa aceite em seu lugar a propiciação que Jesus Cristo ele efetivou lá no Calvário. Ou seja, ninguém pode receber o perdão dos meus próprios pecados. Eu sou quem é responsável por isso. Tá? Então, a vida desse animal sacrificado, em troca da vida do pecador, expiava os pecados do que estava ali acerca da punição, né? acerca ali de receber aquela punição, afastando então a ira de Deus sobre ele. Ninguém pode transferir, ninguém pode substituir essa atitude de reconciliação. Eu não posso me reconciliar pelos pecados de outra pessoa. A própria pessoa é quem deve ser responsável por esse arrependimento. Aqui nós temos o princípio de sacrifícios. Hoje nós temos aqui, através do sacrifício de Jesus, o perdão dos nossos pecados. Então, nós vamos continuando, ele vai falando acerca da mudança dos sacrifícios. Alguns sacrifícios são de bois, outros sacrifícios são de carneiros, ovelhas, outros são de pombos e tal. Ele vai dando esse contexto aqui nesse capítulo acerca de cada um desses sacrifícios. A intenção é a mesma. O que vai variar nesses sacrifícios aqui é de repente acerca dos recursos de cada um. Nem todos tinham recursos suficientes para ter bois, por exemplo. Então a pessoa, poxa, eu não tenho boi, eu não tenho condições de ter boi, eu não tenho bois. Ah, eu tenho ovelhas, eu tenho cabras, então eu vou oferecer um melhor disso. E por que o macho? Por que eles escolhiam o macho para ser esse instrumento de sacrifício? Porque, na verdade, eles precisavam apenas de um macho para restabelecer a linhagem deles, ou seja, de reprodução. Então, eles sacrificavam um macho, ou seja, o melhor do seu rebanho ali, para que não perdessem todos os outros. Então, automaticamente, eles continuavam a prosperar, eles continuavam a ter os seus rebanhos, eles mantinham ali, sempre sacrificavam o melhor, porque também isso era motivo ali para que pudesse ser usado ali a melhor lã, ou o melhor tecido, ou a melhor parte da sua carne. Nós vimos esse princípio, nós vimos o quanto isso era sinônimo de riqueza, ter um dos seus machos ali, dos seus animais, um macho de linhagem pura. Nós vimos o quanto isso era importante quando nós vimos a história de Jacó e Labão lá atrás. O que acontece? Jacó ele começou a fazer com que se misturassem os rebanhos. Labão, ele, só para dar uma lembrança aqui, Labão, ele, naquele episódio, ele traz a Jacó, o pagamento dele seria ficar com os impuros, ou seja, com as raças ali que eram misturadas, que não tinham o seu pelo, ou que as suas listras misturadas. Então, ele era aqueles animais que não eram vistos como prioridade. Não eram vistos como os perfeitos, como os que eram bons, os que eram mais valorosos. Então Jacó, naquela situação, ele começa a entender o período ali fértil dos outros animais e tal, eles começam a fazer que todos se misturem. A chegar a um certo ponto de que Jacó fica com os animais fortes, mas porque eram todos os misturados.
automaticamente as linhagens dos puros foi se perdendo, foi acabando, eles não se reproduziam somente entre eles se misturavam, então ele fica ali, naquela época ele acaba enriquecendo muito. Trazendo aqui para esse conceito, então era isso, eles tentavam fazer com que os animais não se misturassem para que eles tivessem aí animais mais valiosos, tá? Então é isso aqui o contexto, versículo do 5 ao 9 ele vai falar acerca de quando o animal era um bezerro, não muda muito os conceitos, a ideia é basicamente a mesma, tá? O adorador ele lavava, ou seja, ele tirava todas ali as vísceras e as pernas do animal, os sacerdotes queimavam todo o sacrifício, então a verdadeira adoração ela era ativada. Tá? O adorador ele não poderia ser um observador passivo, ele não podia ficar só observando o que estava acontecendo. Uma das definições de adoração na Bíblia, em hebraico, ela é semelhante ao significado do verbo servir. Então não era simplesmente acompanhar, não era simplesmente entregar ele o animal e ver o sacerdote ali tomando agora o sacrifício para ele, como se você vira suas costas e vai embora. Eles faziam parte disso, eles se colocavam, isso também era parte ali do sacrifício, para que Deus viesse os perdoar dos seus pecados, tá? O capítulo vai terminar nos versículos 14 a 17, falando o seguinte: então enquanto os israelitas mais ricos eles ofereciam bezerros, bois, enfim, a maioria da população ela ofertava cordeiros ou cabritos, ou seja, não era toda a população que tinha que tinha ali as suas maiores condições financeiras. Os mais pobres eles podiam usar ali um passarinho, usar um pombinho, alguma outra coisa do tipo, menor ali, de menor valor financeiro, vamos colocar assim, para que também não ficassem de fora da expiação dos pecados. Todos os sacrifícios, eles exigiam uma participação ativa desses adoradores, dessas pessoas que estavam ali oferecendo o sacrifício. A pessoa que levava as aves, ela deveria ajudá-las, prepará-las no altar. Então, para você ver tamanha participação que eles tinham, tá? Eles não eram pessoas passivas nesse sacrifício. As diferentes ofertas, elas eram aceitas por Deus, sem discriminação, sem favoritismo. O nível econômico nunca foi uma medida aqui de aceitação perante a Deus. Deus nunca se preocupou com isso, tá? Esse lance aí de fazer acepção de pessoas não se aplica ao Senhor, não se aplica ao que Deus faz. Deus jamais faz isso, Deus jamais separou pessoas ou privilegiou alguém baseado nas suas condições financeiras, tá? Chegamos ao final desse estudo de hoje, mais um estudo aí bíblico, mais um dia na presença de Deus. Encerramos o livro de Êxodo, começamos o livro de Levítico, nós vimos aí Deus erguendo um tabernáculo, um lugar da sua presença, um lugar para ele habitar. Isso faz menção às nossas próprias vidas, nós hoje somos esse tabernáculo de Deus. Nós vimos aqui o quanto Deus ele é detalhista em cada detalhe, em cada posição, o quanto Deus ele faz, dá instruções perfeitas de como cada coisa deve estar nesse lugar, e nós também devemos fazer essa análise, fazer essa relação aí com as nossas próprias vidas, aonde estão colocadas as coisas dentro de nós. Está tudo no lugar onde Deus quer? Que Deus venha nos trazer a memória, que Deus venha nos trazer o coração, que Deus venha nos ministrar e nos incentivar, nos impulsionar a gerar mudanças que sejam necessárias. Que Deus venha trazer no nosso coração o lugar certo para cada coisa, para cada momento. Que nós possamos também trazer a presença de Deus para nos santificar como Ele fez aqui com esse próprio tabernáculo. Quando Deus vem, organiza tudo no lugar, Ele o santifica, aí a presença vem, aí o sobrenatural acontece, aí milagres são vistos, aí o poder de Deus, a manifestação de Deus, ela é notável, o sobrenatural acontece, a nuvem desce, as coisas mudam em nossas vidas, tudo aquilo que é contrário, tudo aquilo que se levantou contra a presença de Deus cai por terra, porque a presença dele traz essa manifestação. Nós vimos então, começamos o livro de Levítico, vimos acerca das leis, acerca das instruções para um povo que é voltado para a adoração, para um povo que é voltado ao sacrifício, para um povo que é voltado ao sacerdócio. E todos nós somos chamados a essa adoração, todos nós somos chamados a esse sacerdócio, todos nós somos chamados a viver sacrificando as nossas próprias vidas, sacrificando aí o nosso eu, sacrificando as nossas vontades, para que viva e venha a vontade do Senhor sobre nós. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Amanhã tem mais vídeo, amanhã nós temos mais estudos da palavra. Chegamos aí, iniciamos mais um livro da Bíblia, iniciamos o livro de Levítico, e muitas coisas aí o Senhor tem para derramar, muitas coisas o Senhor tem para nos ensinar
nos conduzir a essa perfeita adoração, a esse perfeito sacrifício. Deus abençoe vocês, vocês fiquem aí na paz, fiquem com o amor de Cristo, até amanhã.